invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso, primeiro podcast de 2023, recomeçando aqui, o primeiro podcast ao vivo, né, de 2023, você já ouviu aí um monte de podcasts em 2023, mas gravados em 2022. Eu sou o briguento Rodrigo Ferreira e estou aqui com o pacífico Caleb Luo. Fala, gente! Feliz 2023! E ele que chega sempre muito calmo, muito tranquilo, Marcelo Vischer. Só que não, né? Só que não. Tudo bem, gente? E ela que chega dando voadora no peito, Vanessa Carvalho. Acabando com a harmonia geral. Feliz 2023. Muito bom, muito bom. Muito gostoso estar aqui, recomeçando mais um ano com vocês aqui no Talentos para o Sucesso. Muito gostoso estar de volta, depois de um longo e tenebroso inverno verdade. Que eu não apareço por aqui, ando sendo Vanessa, cobrada. Muito tempo sumida. Caleb há muito tempo sumido. Que gostoso estar aqui. O Marcelo sendo já cobrada, tá viu, aqui Rô? sempre. As pessoas vêm perguntar, mas cadê você? Com certeza. Quer dizer que já me primeiro, perguntaram também. Primeiro, as pessoas seguem ouvindo, os ouvintes seguem fiéis, firmes e fortes. E lembram da gente, isso é bom. A verdade é que a Vanessa e o Caleb estavam na geladeira, né? A gente botou eles na geladeira, não, tô brincando. Assim, né? Na Globo, quando um ator faz alguma coisa ruim, vai pra geladeira. Mas foi uma eliminação falsa, tipo, não tem um paredão falso do Big Brother. Paredão falso do Big Brother, volta depois, na verdade, né? Caleb, a gente tava naquela casinha lá, vendo tudo com... Esse vai ser o título do episódio, o Paredão Falso. Bom, pra você que tá chegando aqui agora e ainda não assina o Talentos para o Sucesso, corre lá, clica aí no botão para se inscrever, para assinar, seja no YouTube, você tem aí o botão de se inscrever no canal, seja no Spotify, que você tem o botão follow, o botão seguir, ou em qualquer outra plataforma de podcast que você esteja nos ouvindo. Lembrando que a gente está em áudio e vídeo, então se você está só nos ouvindo no Spotify e no YouTube, você consegue nos ver também. Lembrando que empresas que querem nos patrocinar, que querem botar a sua marca aqui, a gente está em contato com uma empresa muito grande, a Kenshin, que a gente vai trazer para cá logo como apoiadora. Mas você que está nos ouvindo, vem colar sua marca aqui com a gente. Estamos entre os 5% podcasts mais ouvidos no mundo. Isso aí. Então, vale a pena você trazer sua marca para cá. Não é qualquer coisa. Para você que não é uma empresa, mas ainda assim quer nos apoiar, você já sabe, o apoia-se /TPS, tá aqui embaixo do meu dedo, apoia.se/TPS. Lá você pode se tornar nosso apoiador. Com isso tem uma série de benefícios que você vai ler lá. Tem vários tipos de apoios e você vai poder ver lá qual que mais te interessa e em qual você se encaixa mais. Então, aqui, ó, QR Code, ou então na descrição do episódio tem o link também. Para você que no momento não é uma empresa e no momento não pode nos apoiar, então participa, manda sua mensagem, comenta, compartilha. A gente também está entre os 10% podcasts do mundo mais compartilhados, graças a vocês. E eu vou trazer aqui, meninos e menina, um monte de comentários que foram ficando para trás. Então, para a gente começar o ano, vou trazer alguns aqui que eu peguei lá nos nossos canais. No YouTube, por exemplo, a Andrea Tedeschi comentou: queria muito ouvir um episódio sobre o talento Prudência, que é o meu terceiro ponto forte, junto com os outros dois, intelecção e analítico. Acho que ele tem potencial para criar um porãozinho para visibilidade e carreira. Gostei da expressão porãozinho. A gente vai sim, Andréa, falar sobre Prudência. Fica aí, mantenha aí assinado o nosso podcast que logo, logo chega no teu feed aí o episódio sobre Prudência. Temos também o comentário da Rebeca Bardella. Mandou: boa tarde, Rodrigo. Poderia falar mais sobre o talento de comando no podcast? Boa. Quero aproveitar para agradecer pelo episódio sobre significância. Me ajudou a me encontrar mais dentro desse talento. Olha aí que legal. Comando vai demorar um pouquinho, mas vai aparecer também, tá? Vai demorar um pouquinho lá porque ele é bem raro. Ele é o talento mais raro, né? E aí a gente
vai falar dele, mas vai demorar um pouquinho, mantenha aí assinado. Temos aqui um comentário do Robson Miranda, a Van conhece o Robson Miranda, Conheço. pedindo pra gente falar sobre OKR. Ah, é legal. Algum momento aqui falar sobre definição de metas, tal, em OKR. O Robson fez esse comentário no episódio 117, Tendências de Aprendizagem para 2023. Foi lá no final do ano passado. No episódio 107, um Jedi na varanda e um Vader no porão, nós temos o comentário da Jéssica Flauzino. A pergunta era quais as varandas e porões que você vai focar no seu desenvolvimento. A Jéssica Flauzino disse que vai focar no input, para lidar ali com o acúmulo de informações. E o Thiago Medeiros, que das varandas, cautela e bom senso para decisões importantes, identificar riscos que a maioria não vê, processo cuidadoso para decidir e agir costumam ser confundido com medo e lentidão. Ele vai trabalhar isso na vida dele. Episódio 099, tema de realização. Eu perguntei qual outro tema as pessoas gostariam de ouvir. A Ana Dulce Nunes pediu gostaria de saber sobre o teste que vocês mencionam. Olha que legal, a gente fica falando e esquece que tem gente que ouve a gente e que de repente não tá por dentro. Conta aí um pouco, pessoal, o que é esse teste que a gente tanto fala aqui? A gente fala muito um assessment, né? A gente gosta desses nomes em inglês, né? Usamos muito assessment, mas é uma avaliação. E o mais interessante é que ela é bem fácil de ser feita, assim, bem acessível. Ela tá disponível online no site da Gallup, e o nome dessa avaliação é Clifton Strengths, porque a gente identifica os pontos fortes, né, os talentos naturais das pessoas. Quem criou toda essa abordagem foi um carinha chamado Clifton, então o nome do teste ficou assim, né, Clifton Strengths. Claro que eu tô aí falando carinhosamente desse carinha, mas, puxa, daria pra gente fazer alguns episódios sobre esse carinha, né? Mas é isso, essa avaliação identifica nossos talentos naturais. E eu acho sempre curioso quando a gente fala isso, porque pode parecer, putz, mas se é meu próprio talento, eu já poderia saber. Parece, né? Ledo engano. A gente costuma não perceber os nossos próprios talentos, ou porque eles estão tão perto da gente que a gente não enxerga, ou porque pra gente aquilo é algo tão normal que a gente faz que não há nada de demais. Inclusive, eu tive a oportunidade esses dias de ouvir uma pessoa falando, nossa, que incrível ler esse relatório, porque depois que a gente faz esse teste, sai um relatório que traz os nossos talentos. Ele pode ser um relatório mais simples, com 5 talentos, ou pode ser um relatório mais completo, com todos os 34 que existem. Então você vai descobrir em que ordem esses 34 aparecem para você, né? Mas aí o que legal, essa pessoa fez o relatório com 5 pontos fortes dela ali, e lendo, ela falou, olha que interessante. Primeiro que eu não sabia, eu não achava que isso daqui podia ser um talento meu. E segundo que alguns deles eu achava, na verdade, que era um defeito. Então, olha só. O grande poder, Caramba. por isso que a gente fala tanto, né? Por isso que a gente fala tanto desse teste, né? Então vale muito a pena, Ana Dulce, você dar uma olhada e procura aí no meu YouTube. Algumas semanas atrás eu postei um vídeo falando exatamente sobre o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que é o livro onde vem um dos testes, uma das possibilidades de fazer esse teste, esse assessment. E lá no blog do Caleb também, né, Caleb? No kenshin.com.br tem um post muito famoso do Caleb lá falando sobre como é que faz o teste e tudo mais. Geralmente, quando a gente procura sobre Clifton Strengths no Google, um dos primeiros resultados é esse post do Caleb lá. Então, vale muito a pena dar uma olhada lá também para você entender melhor até o processo de como é feito o teste. O Thiago Medeiros pediu para falar também sobre prudência analítico. E ele comenta que, olha que legal, ele tem realização em 27º, mas ele ouvindo o podcast, ele percebeu um monte de coisa que a gente falou sobre realização no talento responsabilidade dele, que é o 5º. Que legal. Né? Então, legal isso também. No episódio 113, o talento e intelecção, a gente tem o comentário do Vinícius, que acho que é o nosso apoiador, o Vinícius. Gostaria de ver vocês comentarem sobre a interação entre prudência e significância. Muito legal também, dinâmica de talentos. A gente vai começar a fazer alguns episódios sobre dinâmicas de talentos. O Thiago pediu para falar do analítico, a Jéssica pediu para falar do input. É isso aí. Então, muitos comentários aí que eu fui encontrando, pessoal. Comentários de meses atrás, de semanas atrás. A gente lê todos, tá? É que a gente acaba trazendo aqui quando é possível, quando cabe. Continuem comentando. E se for algo urgente, que você quer saber logo, aí manda nas nossas redes sociais. Que aí a gente tá sempre, vai chegar mais rápido pra gente. Muito bem, e hoje a gente vai inaugurar o ano falando, para quem já nos conhece, já percebeu, lá na nossa abertura,
que quando a gente faz a abertura do jeito que a gente fez hoje, a gente vai falar de um tema de talento. E nós vamos falar do tema harmonia. Tema harmonia. Quem é que traz aí? Cara, tem aí a definição do harmonia fácil aí? Tenho. Vamos lá então, vai. As pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento e harmonia buscam o consenso. Elas não gostam de conflitos. Em vez disso, elas procuram as áreas de concordância. Qual é a posição harmonia de vocês? O meu tá lá no final. Essa meu risadinha também. foi O uma meu também. Essa risadinha foi uma risadinha de quem tá se assumindo uma pessoa briguenta, é isso? Ó, o meu é 29º, meu. É o 25º. 25º, Marcelo. Eu tenho que procurar o meu, não sei nem onde ele foi parar, mentira. Caiu pra fora do relatório da O meu é Vanessa. 26º, tá por aí também, tá tudo... Vanessa, 26º. Caleb, tem aí? Então, o meu é o 33. Tá no É, final Nossa, mesmo. 33. Quase caiu pra fora. Pronto, então a gente hoje aqui, a gente é igual aqueles gurus de finanças de internet que falam como ganhar dinheiro, mas andam de Fusca, né? Nós vamos falar sobre como ter harmonia Tá, mas 4 pessoas briguentas. acho que a Mas gente, legal, acho a que a gente- gente já começou bem, né? Porque, tipo, a gente já começou... É. Já começou, tipo, errando tudo, né? O fato de não ter harmonia não torna ninguém briguento, já vamos resolver esse negócio. Boa. Boa colocação, boa Não é? colocação. A gente já Eu começou. tenho falado nas devolutivas que ter o talento te faz ser alguma coisa. Não ter não significa que necessariamente você não é aquela mesma coisa, né? Exatamente. Então, quer dizer, ter harmonia te faz ter comportamentos de quem tem harmonia. Não ter harmonia não te faz exatamente o oposto da Oposto, harmonia. né? É, Sai dando é voadora. muito legal entender isso, né? A gente não tem harmonia alta, mas a gente tem experiência de tratar com muita gente que tem harmonia alta, né? E eu quero, pra explicar pras pessoas aí o que é a harmonia, deixa eu contar uma história pra vocês que eu vivenciei com um cliente meu a semana passada. Uma cliente. Ela contou a seguinte história. Ela mora no Nordeste, uma amiga dela do Rio Grande do Sul, amiga não, na verdade, amiga de uma amiga, e é importante essa informação, pediu pra ela se poderia passar uns dias na casa dela, no Nordeste, que ela queria viajar pra lá, tal, de repente, não sei se era alguma coisa de trabalho, mas ela podia passar uns dias na casa dela. E ela, essa moça, não queria, mas não conseguindo dizer não, falou, tá bom, vai, vem. E a pessoa ficou 2 anos na casa dela. Meu Deus. Oi? E ela simplesmente não conseguia mandar a pessoa embora. Não conseguia. Ela não conseguia 2 entrar em anos, não. contato com a pessoa. 2 anos, Marcelo. Meu Deus. E ela não conseguia mandar a pessoa embora. Terapia, né? Daí já é nível terapia. Total. E aí ela começou a identificar, Van, coisas na vida dela parecidas com isso, onde ela foi prejudicada por evitar completamente o conflito. Sabe, assim, de emprestar dinheiro pra alguém e não conseguir cobrar, pra não ter o conflito. Né? Então, o que a gente percebeu trabalhando juntos, eu e ela? Que ela tem uma harmonia em primeiro e num porão absurdo. Num porão absurdo. Então, óbvio, como a gente disse, não tem que ser assim, o talento não tem que ir pra esse caminho, mas nessa menina refletia dessa forma. E aí, o que vocês já viram, assim, de usos, o oposto do que eu falei, de usos legais do harmonia em clientes de vocês, Posso de coisas fazer um que foram comentário boas? antes de responder? Pode, claro. Eu acho que isso que você Por acabou favor. de trazer, Rô, é justamente o que explica que algumas pessoas não percebem que isso é talento. Elas vão olhar e pensar... Porque só tem o porão, né? Só o porão Ela incomodando, não tá né? colhendo coisas positivas disso e nem as pessoas estão vendo coisas positivas, resultados positivos. Então, ela não tá pensando que isso é um talento. E eu acho que aí tá a grande mágica da história. É. Por É. mais que isso estivesse sendo usado num nível forte, né, alta potência, só que para um resultado negativo, esse mesmo poder ela tem se ela direcionar de uma maneira Exatamente. positiva. Então, acho que Exatamente. porque quem ouve assim E pode falar, deve "Putz, mas estar é ruim ter usando. isso, né? Eu acho- Deve estar E ela usando. deve estar usando em outras Não, coisas, né? claro. É que assim, a gente chama mais atenção quando é uma coisa ruim, né? Mas ela deve estar tendo um monte de coisa boa É também, né? verdade. Me lembro uma vez, quando
quando jovem, há algum tempo atrás. Quando jovem. Não, eu lembro quando eu estava terminando a faculdade e estava prestando um processo seletivo e numa dinâmica de grupo específica, uma das atividades era chegar a um consenso sobre um determinado assunto. E aí, conversa vai, conversa vem, todo mundo achando que o que estava sendo analisado era a sua capacidade de argumentação, a sua liderança de impor a sua ideia, mas o exercício, né, a instrução do exercício era chegar a um consenso sobre um determinado tópico. No final, não houve consenso. E aí a recrutadora falou, nenhum de vocês vai passar para a próxima etapa, exatamente porque a instrução do exercício era se chegar a uma opinião única sobre um determinado assunto. Isso leva em consideração a gente amarrar as ideias divergentes e poder apresentar uma linha de raciocínio única de todos, né? Eu aprendi uma lição naquele dia. Depois, bem mais pra frente, conhecendo a nomenclatura da Gallup e conhecendo o Talento Harmonia, a gente sabe da importância de você ter essa pessoa que costura, né? Sabe fazer essa coxa de detalhes muito bem costurada, bonita. Apresenta algo muito melhor do que simplesmente uma opinião de uma única parte, né? Então, eu acho que o Harmonia tem a naturalidade de poder construir algo juntando, né, as opiniões diferentes das partes, as ideias diferentes Muito legal. das partes, Show. né? Esses dias mesmo eu fiz uma devolutiva, e foi só uma devolutiva, nem foi um processo completo. E essa era uma líder e tal, e ela tinha harmonia. E foi interessante, porque foi bem na linha do que o Marcelo falou. Como que a harmonia dela aparece? Ela vai construindo, quando ela vai construir a opinião dela mesma, para levar uma proposta, para levar alguma coisa na empresa à frente e tal, ela faz isso como construindo uma coxa de retalhos. Ela pega um pouquinho de uma pessoa, conversa com a outra, e ela constrói a opinião dela antes da reunião, antes daquele momento em que ela tem que apresentar, já a partir de um consenso. Então, quando ela coloca a ideia, ela nunca precisa se impor. Porque isso é uma coisa que muitas vezes é cobrado de quem tem harmonia. Ah, você precisa se impor e tal. Ela nunca precisa se impor. Porque quando ela construiu para levar, ela já construiu criando o consenso. Eu achei lindo de ver. Lindo de ver o processo dela. E é legal, porque ela não precisa nada, né? Não precisa se impor, né? Ela precisa chegar num consenso, né? O que uma pessoa de harmonia traz para um grupo, para uma empresa? Eu acho que Talento Harmonia consegue amenizar os ambientes emocionais, sabe? O espírito da coisa, né? Ele consegue filtrar aquilo que é ideia emocionada, aquilo que é emoção, né? Consegue trazer a essência da ideia para uma conversa, tende a ser mais racional, né? É avoid the conflict, né? Então, ele não está querendo ele não está querendo argumentar para se entender qual é a melhor ideia, mas sim, ele está querendo construir a ideia, né? Então, eu acho que ele traz para uma empresa exatamente essa ideia de uma pessoa que sabe filtrar as emoções, entende o objetivo da tarefa, do projeto em questão, e que sabe que ele tem a consciência que ele precisa costurar tudo isso, né? Eu acho que ele vai para a conversa, para reunião, para brainstorming, para reunião de planejamento estratégico, para execução, ele vai muito nesse ímpeto de querer costurar, né? De querer até trazer laços de continuidade na coisa, né? E sabe também priorizar aquilo que precisa ser priorizado, né? Eu acho que ele tem essa ideia de saber que para esse momento a gente precisa resolver esse problema e não adianta a gente ficar falando do problema anterior e nem ficar antecipando o problema do futuro. Então ele está muito ali no momento, ele sabe estar no momento. E eu acho que essa é uma das virtudes mais importantes e escassas da atualidade, estar no momento. Porque a gente sempre está com o nosso telefone celular, pensando no que a gente vai fazer depois do expediente, pensando no projeto que vai acontecer daqui 2, 3 dias, pensando nas pessoas que estão distantes, a gente tem dificuldade de estar
né? Eu acho que o harmônio ele consegue priorizar, consegue amarrar os pontos que ninguém consegue ver possibilidades de amarração, né? Então, eu acho que ele traz muito dessa racionalização do sentimento. Eu ia te perguntar isso, se você falando, foi me despertando que eu já encontrei muita gente com harmonia que me parece, no meio de um conflito, me parece ser uma pessoa bem racional. Por mais que seja um talento azul, e a gente tende a achar que talento azul todos são emocionais, todos são... Mas, na verdade, quando eu vi muitas pessoas, não vou dizer todas, mas muitas pessoas que eu vi, que eu atendi, que tinham harmonia, elas traziam esse lance que você está falando da racionalidade para a discussão. E eu vi muita gente que quando discute se baseia em dados, em fatos, em números. Por exemplo, uma história que eu costumo contar quando falo da harmonia foi uma discussão que eu presenciei de duas pessoas decidindo de que cor iam pintar uma sala. Um queria a cor A, o outro queria a cor B. E os dois quebrando pau. Sim. E aí viraram para uma terceira pessoa que tinha harmonia alta e falaram: o que você acha? Quem tá certo? E em vez da pessoa responder, eu acho que fulano ou ciclano tá certo, ela virou e falou assim: o que vocês querem pintando a sala? Ah, boa. Eles falaram: a gente quer um ambiente que fique confortável, fique agradável. Aí ela falou: legal, então vamos procurar na teoria das cores, dessas duas cores, qual passa mais conforto? Pronto. Vamos. Olharam, olha, comparado as duas, na teoria das cores, essa aqui passa mais conforto. Aí todo mundo: legal, verdade. Então pintaram daquela cor. Quer dizer, um detalhezinho tão pequeno e vai pro racional, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar a ideia de que talento de construção de relacionamento é igual a emoção. Até porque essa ideia de relacionamentos ultra emocionais é muito cultural da Latinoamérica, né? Brasileiro, latino, né? Sangue quente. A gente que gosta de drama, né? Mas, né? Nem sempre, mas vamos dizer que a gente gosta de... de modo geral, né, de modo da geral. novela. O próprio talento relacionamento não tem nenhum que é menos relacionamento do que o relacionamento. Menos né? emocional, né? Menos emocional. Tem menos, nada de emocional. Mas tem o outro lado também. Tem o lado do porão que todo talento tem. Como é que alguém que tá ouvindo a gente agora e tem harmonia e sofre como aquela primeira pessoa que eu contei, de não conseguir entrar no conflito, de não conseguir falar... Como é que ela pode lidar com isso, se ela tem que? Ou pelo menos, sei lá, tá numa posição de liderança, precisa impor uma ideia alguma vez, ou um vendedor precisa impor alguma situação. E aí, como é que a pessoa lida com isso? Talvez aqui o ponto mais interessante é se questionar primeiro se a posição é de impor, né? É aquela coisa, pode ser impopular, pode ser que o pessoal não vai gostar, mas você precisa dar informação e é tudo, e faz parte, sei lá, da empresa, né? Acho que eu vejo que muitas vezes o que quem tem harmonias acaba sofrendo é que fica naquela coisa, eu falo a verdade ou mantenho a amizade. E aí, quando você entra nesse conflito, na verdade é um dualismo que não precisava ter. Você não precisava chegar e falar, ou é que é outra forma de falar, né? Ou vou falar realmente o que eu penso, ou vou ter que contar alguma coisa só pra agradar, né? Parece que é aquela coisa de que eu vou ter que mentir. E acho que isso traz conflito interno, e quem tem harmonia não quer ter conflito, né? Nem internamente. Nem interno, exatamente. E aí o que eu acho que é muito interessante, né, de quem tem harmonia alta, que eu vejo que consegue fazer, que isso é impressionante mesmo, tendo baixo, né? É assim, quem tem harmonia alta costuma conseguir colocar as pessoas que têm as opiniões para elas poderem debater e a pessoa de harmonia ficar como mediadora. Então você não precisa ficar no papel de vilão, no papel... Assim, né, se a gente for pensar naqueles filmes, né, de advogado, etc., normalmente a gente imagina, vai ter o advogado de ataque, o de defesa e ter o juiz. Talvez que a harmonia tá mais o de juiz, que vai ouvir os lados, pegando os pontos e mostrando para todo mundo. Excelente metáfora. É quase falar, gente, é isso aqui, por que não deve, entendeu? Então não é opinião própria. Acho que uma coisa que é muito interessante é que, e talvez quem tem harmonia alta também muitas vezes sofre, parece que não tem opinião, porque tá esperando todo mundo falar, né? E no mundo muito barulhento, em que você tem um montão de gente, né, especialmente que tem influência alta, gostam de falar, quem tem harmonia parece que não tem opinião, mas no final ela consegue amarrar todo mundo. Então se fizer direitinho, eu vejo líderes excepcionais fazendo isso, que é muito legal. Fala-se hoje muito sobre segurança psicológica, confiança, etc. Quem tem harmonia já tem talento natural para convergir para isso, mas precisa ser intencional, não pode ser sem querer, porque senão vai ser isso, vai ficar quieto, o pessoal vai ficar brigando e depois você sai da conversa e fala, vocês resolvem aí, vou embora. Mas não, se você ficar lá e conseguir convergir a conversa para um lado prático, para um aspecto de, gente, mas a gente vai para qual resultado em cima disso?
cara, funciona super bem e é muito legal, porque daí ela consegue fazer uma coisa que é interessante, que é os dois lados se ouvirem um pouco. Normalmente quem quer chegar pra impor, quem quer chegar pra poder falar, não, eu que tô certo, você que tá errado. Normalmente você não chega pra ouvir o outro, você chega pra convencer outra pessoa de que você está certo, e outra pessoa ela vai ter que aceitar o que você trouxe. Quem tem harmonia não veio pra isso. Ela vai falar, gente, a gente tem que tomar a melhor decisão. A decisão que vai gerar algum resultado prático. Eu acho que é muito legal quando é possível, então, não ser o buffer, né? Porque quem tem harmonia que eu vejo que sofre pra caramba é quando vira buffer, sabe? A pessoa de um lado fala com ela, aí depois vira fofoca, né? Depois vai pro outro lado, outra pessoa. E ela vai juntando, vai armazenando. E ela vai tentando reduzir o atrito, só que as pessoas que estão em posições opostas não estão se confrontando. E aí fica muito ineficiente, porque é um sistema de mensageria muito ruim. O que fica legal? A pessoa de harmonia colocar as duas pessoas junto, ou duas, eu tô falando duas como um exemplo mínimo, né? Mas assim, se tiverem mais lados, claro. é colocar essas posições juntas e poder mediar bem. Gente, quando isso acontece, realmente... tiro o chapéu, eu olho pro negócio e falo, cara, como consegue fazer isso? Porque, né, minha tendência aqui, né, tendo a harmonia baixa, olha, gente, porque ninguém vai querer resolver nada, o pessoal aqui só quer discutir, né? Mas olha que legal, quando você, então, foge dessa enrascada de falar, ou eu falo a verdade ou manter a amizade, né, ou vou ter que falar pra agradar, ou vou ter que falar realmente o que eu penso, e começar a trazer os elementos, por quê? Eu acho que isso é curioso, quem tem harmonia enxerga os dois lados. E muitas vezes quem não tem não enxerga. Né? A gente fala tanto de ponto cego aqui com pontos fortes, né? Assim, ponto forte não é só alegria, tem ponto forte, ponto cego, ponto fraco, tem todo o conjunto. E aí, quem tem harmonia tem essa capacidade de enxergar. Mas, como vocês mesmos trouxeram, né? Às vezes a coisa é tão natural que não percebe que consegue, acha que todo mundo tá vendo, mas não tá vendo. Então essa contribuição acho que é muito legal para quem tem harmonia. Muito legal. Eu gostei muito dessa metáfora do juízo. Acho que isso, se a pessoa parar para pensar, o meu intelecção aqui já viajou na maionese. Esse lance de olhar para a harmonia como juízo, eu acho que já, para mim, assim, já abre muito a minha cabeça de qual é a função da harmonia. Sim. Né? Eu já vi, pessoas que estão no porão da harmonia e que em vez de fugir do conflito, elas vão por conflito com os dois pés no peito. Elas, talvez por não ter treinado conflitar a vida inteira, por exemplo, eu tive um coach meu que é gestor, gerente regional de uma empresa, ele estava muito amargo. Tudo que ele falava sobre a equipe dele era muito amargo. E ele estava tendo muita reclamação sobre ele e tal, da equipe dele. E aí a gente foi perceber o seguinte, que como ele era obrigado, por conta do momento que a empresa vivia, por conta da situação, ele era obrigado a conflitar e ele não sabia, ele se tornou grosso, estúpido. Vocês já viram isso? Vocês já encontraram isso em alguma situação ou não? Eu tive uma coach passando por uma crise de um burnout, porque justamente ela não estava conseguindo... depois, entendendo toda a história, ela não estava conseguindo usar toda a potencialidade dela, e não era só do talento de harmonia, não, mas de todas as habilidades que ela tinha, no espaço onde ela estava. E o que estava sendo cobrado dela era muito diferente justamente disso que ela tinha para oferecer. E isso tudo somado à falta de que ela mesma não tinha percebido tudo isso, que era isso que estava acontecendo, né? Então levou a essa crise. Mas o mais interessante foi que ela teve uma dificuldade enorme para aceitar que tinha harmonia nos top 5. Porque ela falava, não, mas isso não condiz. Imagina o tanto de conflito, o tanto de coisa que tem aqui dentro de mim. E ela estava, naquele momento, sentindo, assim, raiva, né? Acho que ela estava com muita raiva. Então, toda a oportunidade que existia, ela entrava justamente em conflito. Ela criava o conflito. Mas acho que era vazão que ela estava precisando para outras questões, né? Eu concordo totalmente com essa tese. Eu me lembro, Rod, eu vi você falar isso uma primeira vez, assim, que a pessoa que tem harmonia, ela tanto não gosta do conflito, que ela acaba não se treinando, não se jogando nele. Então, quando ela vai fazer ou tem que fazer, porque em algum momento a gente entra num conflito, né? Aí ela faz do jeito errado, né? Ela faz de um jeito bruto. Ou ela foge, ou ela é bruta, né? Ou ela foge totalmente, ou ela vai dar um soco na cara da pessoa, Exato. Tipo isso, assim, metaforicamente falando. Eu discordo veementemente dos gurus que falam que é pra você enfrentar a coisa fazendo ela, né? Tipo, você não gosta do conflito, vai pro conflito mesmo, que é assim que você vai... Eu concordo que isso possa fazer bem pra alguém, então, mas... acredito, e pelo que eu vejo, a minha experiência, o que ela vem mostrando é que
quando a pessoa vai aprendendo a conflitar, como é que funciona, ela fica mais confortável nesse papel, e aí ao invés de causar o conflito, ela pode usar a potencialidade dela, que é justamente de encontrar consenso. O exemplo que você deu da tinta, Exatamente. eu acho que ele é uma ilustração perfeita do que o Harmonia faz. Ele não entra no mérito do conflito, porque não é necessário. Então, ali o conflito é essa cor ou aquela cor? E tem que ter um vitorioso, tem que ter alguém que vai ganhar. A pessoa com harmonia, a habilidade que ela tem é outra. A habilidade que ela tem é tão poderosa que faz o conflito cair por terra. Eu acho que essa é a parte mais bonita. Isso. O conflito vai deixar de existir. Não é que eu vou dar uma vitória que agrada a todos, não, porque isso não existe. Mas reduz o conflito, né? Eu gosto de pensar muito, eu sou engenheira química, né? E tem muitas analogias, assim, que na minha cabeça fazem sentido na química. E na química tem a figura do catalisador. O catalisador, o que ele faz é diminuir a energia necessária para uma reação acontecer. Tecnicamente, o que está acontecendo ali é isso. Ele diminui... Uma harmonia é um catalisador. Isso, e para mim, a harmonia é um catalisador do consenso. Que ele reduz a energia necessária da briga ali, o meu soco que é mais forte, ele reduz essa necessidade e o conflito vem mais fácil, ele brota naturalmente. O consenso vem mais fácil, ele brota naturalmente, né? Então, é assim que eu vejo. E é engraçado, Van, que eu que tenho harmonia super baixa, né, vocês também, você vai falando, eu vou me imaginando o quanto eu sou o oposto disso. Olha que legal. Né? O quanto eu quero impor a minha visão, e não tô dizendo que isso é legal, não, tá? Mas o quanto o legal é ver, né? O quanto eu quis... É isso, né? Hoje, mais velho, é óbvio que eu já saí de muita discussão, de muita briga, porque não precisava acontecer. Mas no passado, essa necessidade de impor o que eu acredito, nossa, eu comprei muita briga que eu não devia, muita... E pior, é igual, usando de novo o exemplo da cor, que não tem uma solução. Se eu quero carne e você não quer porque você é vegetariana, se a gente for decidir um A ou B, não tem jeito de chegar no consenso. Agora, se a gente parte para outra decisão, uma coisa que eu sempre falei na faculdade, quando eu dava aula para graduação, eu sempre dizia assim, que toda discussão é viável, desde que você defina antes o que está sendo discutido. Por exemplo, eu usava o seguinte exemplo, dá para discutir quem é o melhor time de futebol do Brasil? Dá, se a gente definir primeiro o que significa ser melhor time de futebol do Brasil. Senão, a briga nunca vai chegar num consenso. Nunca vai chegar num resultado. Aí é melhor não brigar, é melhor não discutir. E outra coisa, Caleb, você falando sobre esse superpoder de trazer os pontos de vista, uma coisa que me ocorreu também aqui, para quem tá ouvindo a gente tem harmonia, tá bom, e quando é ele com outra pessoa só? É ele trazer o ponto de vista dele também, né? Quer dizer, ouvir o do outro e trazer o dele. Às vezes só de você verbalizar, de você colocar no papel, de você pensar e refletir sobre aquilo, você entende coisas que nem você estava entendendo antes, e aí fica mais fácil de encontrar o consenso, né? Marcelo, que temas podem ajudar quem tem harmonia? Que outros temas de talentos podem ajudar? Que temas são contrastantes com a harmonia? Como é que você enxerga aí a dinâmica de talentos entre outros temas e o harmonia, ou que você já viu na tua experiência? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, bom, os temas de talento em si, todos eles, de alguma forma, acabam que complementando, né, o tema de talento e harmonia. Eu acho que o tema de talento e harmonia, ele entra muito no time como um para-raio, né? Ele consegue captar ali o impacto e consegue também devolver isso, transmitir isso de uma forma bastante ideativa, né? Ele consegue... Aquela ideia de que a gente não entre em conflito com as pessoas, mas sim com as ideias, né? As ideias são passíveis de conflito e quando a gente está num time heterogêneo, as ideias provavelmente serão muito conflituosas, então essa ideia de você jogar Nesse sentido, empatia pode ajudar, por exemplo? Empatia pode ajudar, exatamente. Né? Empatia é um talento que pode contribuir bastante aqui. Até mesmo o ideativo, acho que pode... Para gerar ideias. Exatamente, para gerar ideias, né? Então, você tem uma pessoa que está gerando ideias e você tem uma outra pessoa que está ouvindo as partes e
conectando as ideias. O conexão também, acho que é totalmente possível, né? De ser ouvido e, enfim, de ser um suporte, né? Uma combinação interessante. O comunicação para expressar o que ele está pensando também pode ser Exato. Pra útil. trazer esses pontos de vista, né? Para trazer esses pontos, Até para né? vender essas ideias, né? E você Boa. costurar uma Boa. única ideia, né? Então, acho que É, isso é importante. Agora, eu acho que Legal. pode ter alguns probleminhas com comando, com significância, né? Porque geralmente o significância é aquela pessoa que quer deixar a sua marca, ela pode ser que não esteja muito na agenda, né, de querer criar um consenso, né? Mas uma pessoa com comando ajudando alguém com harmonia já é uma coisa brilhante, né? Já é diferente, Uma Né? A exatamente. pessoa pessoa que com pode dar comando- essa energia que a pessoa com Claro. harmonia vai ter. Não é natural dela. Não é natural dela chegar e pá, É. pôr a ideia, né, com força na mesa. Uma parceria, né, Van? É. Então, Uma parceria parceria com com- com ativação. Isso Oh. pode ser bem interessante. Uma pessoa por comando depois do coach com a Vanessa pode ser um bom parceiro. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que os porões, né, dos talentos, né, se a gente não agir de forma inteligente, pensada, entrar no porão, a gente pode criar um atrito, né? Mas o significância eu percebo que também tem um pouco disso. Talvez o autoafirmação também, né? Aquela coisa... eu nunca encontrei alguém que tinha harmonia e autoafirmação. Também não. Também Alto. não. Vocês já encontraram? Não. Eu nunca encontrei Não. alguém. Curioso, hein? Interessante isso, né? É. Se alguém que tá ouvindo a gente entra em contato com a gente aí, que a gente quer entender como é que você usa esses dois talentos. Aliás, a gente quer te seria entrevistar, muito vai ser uma curioso. delícia. A gente quer te entrevistar. Boa, para entender aqui como é que você usa isso. Eu Oi. ia comentar exatamente da linha do que você acabou de falar. Que a gente tá falando da harmonia de um jeito isolado, mas ninguém é uma coisa só, né? Então, Exatamente. ninguém é puro talento de harmonia. A pessoa vai ter outras coisas. Então, nela mesma, essas outras coisas já podem ajudar para ela conseguir manejar aí um possível porão do harmonia. Então, acho que a gente tem que pensar isso, né? Boa. A gente não é uma coisa só. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que é a gente, às vezes, tem um talento, e esse talento tá causando alguma dificuldade, alguma coisa, sei lá, por exemplo, um porão do harmonia me impede de conflitar quando é necessário. Aí eu falo, cara, você tem uma caixa de ferramentas com 10 ferramentas lá dentro. Você não precisa usar a mesma ferramenta em todos os casos. Então eu preciso conflitar. Ah, mas eu vou pegar o harmonia. Então é assim, eu preciso preciso pregar um prego. Eu uso o martelo. Agora eu preciso arrumar um cano. Vou usar o martelo. Agora eu preciso quebrar Quebra um o murro. cano, Vou usar o martelo. Não, calma, né? Calma, né? Dá pra você pegar outra ferramenta e usar, né? Então também vale a pena considerar isso. Pra gente direcionar pro final, eu queria que a gente desse dicas para áreas diferentes de como é que quem, nessas situações, pode usar o seu harmonia de maneira produtiva, né? E talvez cuidados também. Se vocês me permitem começar, eu quero falar para vendedores que têm harmonia. E eu acho que o principal cuidado que eu vejo que um vendedor tem que ter quando ele tem harmonia alta é na hora da negociação com o cliente. Se o harmonia dele estiver no porão, talvez ele, para fugir da negociação, ele tende a dar um desconto logo de cara, Sim. ou ele tende, às vezes, até a perder o negócio só para não ter que discutir com o cliente. Então, eu acho que isso é um cuidado, e uma forma de usar o harmonia de maneira poderosa, talvez seja encontrar o consenso entre o que o cliente precisa e o que a empresa precisa. Sim. A gente, às vezes, quando está na posição de venda, a gente acha que algumas pessoas acham que é uma briga entre cliente versus a empresa que está fornecendo. E, na verdade, o sucesso vai vir quando o vendedor entender que é buscar o consenso entre o sucesso do cliente e o sucesso da organização e o sucesso do vendedor. E o harmonia talvez seja o melhor cara para encontrar onde é que estão as áreas de sobreposição de sucesso entre esses personagens todos. Van, para você, uma mulher no ambiente de trabalho que está ouvindo a gente agora e que tem harmonia alta e está num ambiente que, de repente, isso está sendo exigido dela, como é que ela pode usar o harmonia de maneira produtiva para colher o máximo de frutos nesse tipo de ambiente? Eu vou dizer que a principal dificuldade que eu vejo é a mulher conseguir uma mulher que tenha harmonia forte
e conseguir mostrar que isso é bom. Porque acaba a mulher, assim, a gente vai vendo que historicamente a mulher, para ocupar o espaço dela, ela teve que, em muitos momentos, usar força, ou seja, se igualar a uma natureza masculina. Então, não precisa ser. O fato de... Isso não vai mostrar que você é fraca porque você não quer o conflito. Pelo contrário, acho que vale primeiro você olhar e abraçar essa característica como uma força que é, porque chegar ao conflito é interessante e benéfico para todo mundo, é produtivo, melhora relações de confiança e isso, consequentemente, melhora a produtividade mesmo. Então, acho que primeiro abraçar que é sim uma força e defender o seu direito de usar essa força, a força do não conflito, né, para construção. Então, acho que eu iria por aí. Marcelão, para quem está nos ouvindo agora e quer entender mais sobre o seu talento harmonia, que assuntos você acha que ele poderia aprender, poderia estudar, que você acha que contribui para desenvolver esse talento nele? Mediação de conflito, comunicação não violenta, a ideia de você até se colocar numa posição de facilitador de brainstorming, né? De ser essa pessoa que instiga pessoas a compartilharem as suas ideias, a colocar o seu melhor na mesa para poder, então, fazer a construção, né? De uma ideia única que tenha um pouquinho de cada um. Então, eu percebo, né? Tenho percebido ao longo da minha trajetória na carreira de desenvolvimento humano que a gente tem muita dificuldade, o ser humano possui muita dificuldade com a opinião contrária, né? Divergente. Principalmente, a gente viu e vê isso se aflorando, né, em temas polêmicos, né, como política, futebol, religião e por aí vai. Então, o talento harmonia, ele tem um destaque, né, muito grande, um diferencial competitivo, que é saber navegar por esses temas polêmicos, reduzindo, né, os conflitos emocionais, os atritos, e criando mais sinergia. Então, até team building, né? Até construção de time, seriam alguns tópicos que uma pessoa que é talentosa no tema de talento harmonia poderia se dedicar. Muito bom. E se você que está ouvindo a gente tem harmonia e gostou da ideia da gente falar sobre comunicação não violenta, pede aí no comentário aí desse post que a gente traz, a gente grava aqui para vocês. Com isso, a gente chega ao final de mais um episódio do nosso podcast, o primeiro de 2023. Quero te pedir novamente que entre em contato com a gente. Se você é dos velhos dos e-mail, tá aqui o e-mail do Talentos para o Sucesso para você entrar em contato com a gente. Lembre-se de se inscrever, de assinar o nosso podcast, de compartilhar. Se você tem alguém que você acha que tem esse tipo de comportamento, ou que você sabe que tem o talento harmonia, manda esse episódio para eles. Pode ser muito útil para as pessoas. Você pode ser a ferramenta que vai ajudar essas pessoas a aprenderem a como usar melhor esse talento no seu dia a dia. Deixa o seu comentário aqui com a gente. Que outros temas você gostaria que a gente trouxesse para cá? Quais outros temas de talento? A gente já tem uma lista aqui que aquelas pessoas lá no começo do episódio eu li pedindo temas, a gente vai trazer todos para cá, mas traz o seu também e lembra de nos apoiar aqui, ó, nesse QR Code que está embaixo do meu dedo, no apoia.se/TPS, ajudar a gente a continuar construindo esse podcast e levando conhecimento para todos vocês. A gente vai no futuro tratar de muitos outros temas ainda, então mantenha a sua assinatura aqui no podcast para que você receba aí no teu feed os outros temas de talento. No mais, a gente se vê na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que te ajuda a brigar sem se estressar. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Alô, pessoal.
obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.